Hola chicos, que tal? Como ustedes estão? Estamos de volta com mais uma aulinha de espanhol aqui no nosso canal. E hoje nós vamos fazer uma revisão de alguns assuntos que a gente já viu e que a gente precisa revisar, tá certo? Primeiro eu quero que vocês peguem os livros de vocês, ó. Todo mundo vai pegar esse livro aqui e nós vamos dar uma revisada em tudo que a gente estudou. Mais ou menos da primeira página até a página 10, certo? Como a gente já viu, hoje vai ser muito fácil. Hoje nós vamos somente revisar, ok? Se liga no vídeo, fica até o final porque vai ser muito importante. Lembrando que estamos em tempo de pandemia, estamos em quarentena, então a gente não pode ir para a escola por causa das aglomerações. Temos que ficar em casa. Se temos a internet, vamos usá-la como meio de aprendizagem, tá bom? Primeiro, nós temos aqui o primeiro assunto do primeiro capítulo, um saludo muito especial. Deixa eu falar um pouco com vocês. Como a gente está aqui nessa metodologia de aulas online, eu resolvi falar um pouco em português também, para que vocês consigam me entender. Já que tem alunos que estão tendo espanhol pela primeira vez no 6º ano, tá bom? Durante o vídeo vou falar algumas palavras em espanhol, algumas frases em espanhol também, sendo que na maioria resolvi falar em português para ajudar vocês na compreensão dessa aula de hoje, ok? Não é segredo para ninguém que a língua espanhola ela tem ganhado uma importância enorme nos últimos anos, não apenas no Brasil, como em todo o mundo. A quantidade de músicas em espanhol, elas duplicaram 5 vezes nos últimos 5 anos para cá, não é verdade? E além disso, o espanhol, ele também ganhou muita força no mercado de trabalho, principalmente pelo fato das empresas brasileiras, elas terem cada vez mais relações comerciais com os países da América Latina e com a Espanha. Então eu digo para vocês hoje, a importância de se estudar espanhol nos dias atuais é enorme. Se você sabe falar uma língua, com certeza o mercado de trabalho vai ser muito mais amplo para você, não é verdade? E quando você consegue falar outra língua, você consegue viajar sem medo, você consegue fazer negócios, porque aí você já está na frente das pessoas que não sabem falar nenhuma outra língua, ok? Quando você estuda outra língua, você só consegue mais conhecimentos, né? E esse conhecimento que você consegue diante dos seus estudos, ninguém arranca de você. Lembrando que conhecimento nunca é demais. Então, se você estuda inglês, se você estuda espanhol, é muito bom. Estude e continue mais ainda, porque só quem vai ganhar com isso é você, tá bom? Mas na primeira aulinha a gente teve uma folha inteira falando sobre as saudações, que são aquelas frases que a gente usa, né, para chegar, para sair, para conhecer alguém. Então a primeira palavra que a gente viu foi Hola, que tal? Quando eu quero saber, né, o nome, se alguém está bem e quero dar um oi, eu falo Hola, que tal? Depois nós vimos para perguntar o nome, como te llamas? Ou como es tu nombre? Ou como es su nombre? Aí você responde, soy Valesca, ou me llamo Valesca, ou meu nome é Valesca, ok? Aí, a que te dedicas, né, para perguntar a profissão de alguém. Eu sou maestra, pero se alguma persona é outra profissão, solamente pode falar, eu sou cantante, eu sou maestro e outras profissões que tem, ok? Sou estudante, como é o caso de vocês que estão me escutando. Aí outra pergunta, de onde eres? Aonde vives? Para perguntar de onde as pessoas são, onde elas moram, ok? E eu posso falar, sou brasileira, que é minha nacionalidade, ok? Sou brasileira, sou italiana, sou americana e assim sucessivamente. Quando alguém tem muito gosto de me encontrar, eu posso falar encantada ou muito gusto, ok? Para falar bom dia, boa tarde, boa noite, nós aprendemos que a gente pode falar buenos dias, ou buenas tardes, ou buenas noches, ok? Para se despedir, podemos falar adiós, ou hasta luego, ou hasta amanhã, certo? Essas foram as saudações que a gente viu no primeiro dia de aula, tá bom? E depois nós vamos passar agora para
a página 3, que foi o alfabeto em espanhol. Lembrando que, graficamente, ou seja, né, por escrito, o alfabeto em espanhol é igual em todos os países, sendo que tem uma letrinha aí que vai entrar. Se você perceber, ó, tem um N com um tiozinho. Essa consoante não tem no nosso alfabeto e ela tem o som de NH, ok? Nós vamos dar uma lida no alfabeto, que é super importante a gente conhecer como se lê as letras, para que a gente saiba falar e escrever em espanhol, ok? Vamos começar. Lembrando que as letras em espanhol, elas são femininas, então eu começo com artículo a, lá. O artículo lá não, o artículo é a, mas a gente fala em espanhol lá, ok? Começando, lá, lá B, lá C, lá D, lá E, lá F, lá Re, lá H, lá I, lá J, lá K, lá L, lá M, lá N, lá N, lá U, lá P, lá Q, lá R, lá S, lá T, lá U, lá UB, lá UBW, lá X, lá Y, lá Z, ok? Lembrando que o alfabeto, ele tem duas letrinhas que se parecem muito, que é o B e o V, só que o V tem som de B, então fica lá B e lá B. Então, como nós vamos distinguir qual é o B e qual é o V? Porque para falar eu falo com a mesma pronúncia de B. Quando for B, de bola mesmo, B, eu falo B larga. E quando for V de vaca, eu falo B curta. Então, B larga e B curta, que é para as pessoas entenderem qual é o B que eu estou usando, ok? Lembrando também que em espanhol nós não temos LH. No lugar do LH, nós temos o LL. Nós não temos o NH, que é os dígrafos, né? A gente tem o N com um tiozinho. Também nós não temos o SS, ok? Que eu estou me lembrando, é isso. Aqui a gente também tem um exercício para vocês deletrear o alfabeto com as palavras. Aí a gente tem um estojo, que em espanhol é um estuche. E aqui vocês irão, a gente já tinha feito na sala, irão deletrear, né? Como se fala E, ES, T, U, C, AT, E, o nome do estojo em espanhol. Aqui a gente tem algumas regrinhas do alfabeto, deixa eu dizer para vocês. O que, né, a gente pode usar ele sempre, é como se ele fosse no lugar do C. Por exemplo, quando, quantos, mas eu não escrevo com que, eu escrevo com C. Deixa eu me ver outra coisa. Em espanhol também é muito comum encontrar palavras com 2 C. Por exemplo, caution, lection, correção. O H não tem som, né? É como se fosse igual ao português mesmo. A letra N com um tiozinho corresponde ao NH, como eu já tinha falado para vocês, tá bom? Então, é importante que vocês conheçam o alfabeto, porque para a gente poder escrever e ler bem melhor, a gente sabendo o alfabeto, a gente vai ficar top. Passando a folhinha, nós temos os pronomes personais, que são aqueles pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles, né? E a gente aprendeu que o primeiro pronome em espanhol correspondente a eu será yo. Tu, tu. Ele, el, com um E e um L e um acento, el. E ela, ella, com 2 L's. Nós, nós outros. Vós, vós outros, e eles ou elas, ellos e ellas. Eu esqueci de falar, vou falar para vocês agora, que a gente tem um pronome chamado usted.
Usted nós vamos usar quando a gente não tiver intimidade com alguém, quando a pessoa tiver uma profissão bem elevada, por exemplo, um padre, um juiz, ou uma pessoa que tem mais idade que eu, uma pessoa idosa. Eu não posso me comunicar com um padre chamando ele de tu, não é? Mas eu posso chamar ele de usted, porque eu indico que eu estou tendo respeito por essas pessoas que são mais velhas que eu, certo? Então, quando eu vou falar de maneira formal, quando eu não tenho intimidade com alguém, eu chamo ela de usted ou de vos. Se eu tenho intimidade, eu posso chamar ela de tu, ok? Aonde tu vives? Se eu tenho já intimidade. Se eu não tenho, eu falo usted. Aqui embaixo a gente tem o presente do indicativo, né? Que é com o verbo ser e com o verbo estar. Esse verbo é muito fácil de ser conjugado, porque ele já está no presente, ok? Aí aqui tem, conjugue o verbo numa tabela com o verbo ser. A gente viu na sala de aula que o verbo ser, ele é um verbo muito fácil de ser conjugado, até porque ele é bem pequeno. Então nós vamos revisar agora como é que a gente conjuga o verbo ser. Lembrando que é muito importante eu saber conjugar o verbo ser para que eu consiga construir frases, para que eu consiga falar com as pessoas. É importante que eu consiga e que eu saiba fazer essa conjunção para que eu consiga, eu comece a falar corretamente, ok? E vai ficar, yo soy, tu eres, ele, ella, usted es. Nós outros somos, vós outros sois, ellos, ellas, ustedes son. Agora eu vou fazer uma frase com o verbo ser. Então, yo soy Valesca, tu eres estudiante, ele es cantante, nosotros somos ricos, vosotros son bajos, ellos, ellas, ustedes son delgados. Ok? Então, para fazer frases é importante que eu saiba conjugar o verbo ser. No verbo estar, também é bem fácil, a gente já viu. Nós vamos conjugar agora e eu vou dar alguns exemplos de frases. Verbo estar. Yo estoy, tu estás, ele, ella, usted está, nós outros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes estão. Agora vamos para as frases. Yo estoy muy feliz, tu estás durmiendo, ele, ella está comiendo, nosotros estamos charlando, vosotros estáis cansados, ellos, ellas, ustedes estão sorriendo. Percebam como é importante a conjugação dos verbos nas frases, não é? Eu começo a construir frases, eu começo a falar com as pessoas que estão ao meu redor, porque eu já sei conjugar. É importante demais conjugar o verbo ser e o verbo estar para que eu consiga me comunicar. Passando aqui, a gente tem os pronomes interrogativos. Em espanhol, nós temos os sinais de pontuação igual aos de português, sendo que é mais fácil ainda. Por exemplo, vamos dar ênfase aqui aos pronomes, aos sinais de exclamação e de interrogação, né? Que são os pronomes interrogativos que eu vou falar agora. Por exemplo, se eu quero perguntar o nome de alguém em espanhol, antes de começar a pergunta, eu já coloco o sinal de interrogação no começo da pergunta de cabeça para cima. Por exemplo, se eu quero perguntar, como te llamas? Então eu boto interrogação de cabeça para cima e no fim da frase eu coloco interrogação de cabeça para baixo. É bem melhor assim, porque se eu estou lendo um texto e eu vejo o sinal de interrogação no começo, a minha entonação da frase já vai como pergunta. Porque às vezes a gente está lendo um texto em português e a gente não vê que aquilo é uma pergunta. Aí a gente vai, quando chega lá no fim, que a gente vê que é uma pergunta, a gente vai mudar a entonação rápido. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Então, ler em espanhol com perguntas é bem mais fácil. Por quê? Porque eu já vejo o sinal de interrogação no começo. De exclamação do mesmo jeito. Se eu quero dizer, olá, não é uma exclamação, então eu boto sinal de exclamação com a cabeça para cima no começo e sinal de exclamação normal no fim.
Se eu não colocar no começo e no fim, vai estar errado. Eu não posso esquecer disso. Ok? E aí a gente usa alguns pronomes interrogativos como, donde, quando, quem, qual, quais. Esses pronomes a gente usa para a gente construir uma pergunta. Por exemplo, que te gusta comer? Ou, qual é tu color preferida? Ou, donde vives? Ou, como estás? Então eu usei os pronomes interrogativos para fazer uma pergunta e não posso esquecer da interrogação no começo e no fim. Ok? Passando, a gente tem lá as nacionalidades, né? Estamos rodeados de muitos países aqui ao nosso redor que falam espanhol. Nós temos países junto com as suas capitais, não é verdade? Nós vamos aqui dar uma recapitulada, me desculpe, recapitulada nos países que falam espanhol e nas suas capitais, ok? A gente tem Argentina, capital Buenos Aires, Bolívia, capital Sucre, Chile, capital Santiago, Colômbia, capital Bogotá, Costa Rica, capital São José, Cuba, capital Habana, Equador, capital Quito, Espanha, capital Madrid, essa todo mundo sabe, né? Guatemala, cidade de Guatemala, Guiné Equatorial, capital Malabo, Honduras, capital Tegucigalpa, México, cidade de México, Nicarágua, Manágua, Panamá, cidade de Panamá, Paraguai, Asunción, Peru, Lima, República Dominicana, Santo Domingo, Salvador, San Salvador, Uruguai, Montevideo e Venezuela, Caracas. Nós estamos aqui junto de países que falam espanhol, por isso que é importante que a gente saiba falar espanhol, porque até para entrar no mercado de trabalho vai ser bem mais fácil, não é verdade? Então, por exemplo, qual é a nacionalidade de uma pessoa que mora no Equador? Equatoriano ou equatoriana? Uma pessoa que mora no Canadá, canadiense. No Chile, chileno. Na China, chino. Na Dinamarca, danês. Na Índia, índio. Na Itália, italiano. Então, se você é de um país, você também tem uma nacionalidade. Por exemplo, eu sou balesca, eu sou brasileira, ok? Vocês também, né, que estão me assistindo, com certeza são brasileiros. Passando, a gente tem os objetos que a gente usa na sala de aula, né? Todo mundo que vai para uma sala de aula, ela leva seus materiais escolares. E aqui o livro trouxe uma lista de materiais escolares. Nós vamos dar uma lida. Primeiro material escolar que a gente tem é um estojo, que nós vamos repetir, repitam, estuche. Aí uma lapiseira, sacapuntas. Uma borracha, uma goma. Livros, alguns livros. Um livro, uma libreta. Régua, uma regla. Lápis, um lápis. Uma caneta, um bolígrafo. E um marca-texto, um rotulador. Passando, a gente teve também algumas frases de como a gente diz qual é o pronome que a gente está usando. Por exemplo, se eu digo, és muy guapo, qual é o pronome que eu vou usar? Guapo é masculino, singular. Então, ele é muy guapo. Se eu digo, somos hermanos, qual o pronome que eu vou usar? Nós outros somos hermanos. Então, a gente praticou bastante os pronomes. Não foi eu, tu, ele, nós outros, vós outros e eles. Aí, passando, a gente vai ficar por aqui, finalizando com algumas perguntinhas em espanhol, ok? Se eu digo, soy una maestra, que pergunta eu devo fazer para esta resposta? Que profissão tienes? Eu sou maestra. Então, eu vou passar uma tarefa para vocês fazer em casa agora. Preste atenção em lo que vou falar.
Ustedes vão a escrever em espanhol algumas palavras que ustedes já conhecem. Por exemplo, eu conozco os materiais escolares. Eu puedo hacer os materiais escolares. Ustedes conhecem los saludos, né, que são buenos dias, buenas tardes, buenas noches. E ustedes também conhecem já os países que falam espanhol e suas capitales. Então, ustedes vão fazer uma lista de los materiais escolares, los países que falam espanhol e algumas frases que ustedes viram acá e também já estudaram no livro, ok? Como temos solamente este tipo de comunicação, que é por las aulas online, vamos fazer de tudo para estudarmos por acá, porque não sabemos hasta quanto tempo vamos a quedar assim. É um tempo muito triste, estamos em quarentena e não temos outra coisa para ser se não estudarmos desse jeito, ok? Então, pedimos a paciência de todos, a compreensão. Saibam que nós outros maestros estamos fazendo de tudo para que seus filhos quedem em casa estudando. Estamos torcendo para que nós outros poderemos voltar logo, porque também queremos nossas classes em la escola. Um beijo, carinhosamente no coração de todos, e vamos orar para que Deus nos mire com ojo de misericórdia, para que poderemos voltar às nossas atividades cotidianas o mais rápido possível. Adiós!